Meu nome é Kátia, sou aluna do curso de Contabilidade da FACAP, o melhor do Brasil. Hoje irei apresentar sobre o CPC 3, mas antes de falar sobre ele, gostaria de falar um pouco sobre o CPC, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que tem como objetivo o estudo, o preparo e a emissão de pronunciamentos técnicos sobre os procedimentos da contabilidade. O CPC 3R2, aprovado em setembro de 2010, fala sobre a demonstração dos fluxos de caixa, mais conhecida como DFC. O objetivo deste pronunciamento técnico é requerer ou solicitar a prestação de informações acerca das alterações históricas de caixa e equivalentes de caixa da entidade, por meio da DFC, que classifica os fluxos de caixa do período por atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Os usuários das demonstrações contábeis de uma entidade estão interessados em saber como a entidade gera e utiliza o seu caixa e seus equivalentes de caixa. Esse é o ponto. Independentemente da natureza das atividades da entidade, e ainda que o caixa seja considerado como produto da entidade, como pode ser o caso de uma instituição financeira. As entidades necessitam de caixa pelas mesmas razões, por mais diferentes que sejam suas principais atividades geradoras de receita, elas precisam de caixa para levar a efeito suas operações, pagar suas contribuições e proporcionar um retorno para seus investidores. Assim sendo, este pronunciamento técnico quer que todas as entidades apresentem a DFC ao final de todo o período como parte integrante das demonstrações contábeis. Os fluxos de caixa advindos das atividades operacionais são derivados das principais atividades geradoras de receita da entidade, como, por exemplo, recebimento de caixa pela venda ou pela prestação de serviços, pagamento a fornecedores de mercadorias ou de serviços e pagamentos a empregados, mas sempre vindos pelo caixa. Os fluxos de caixas advindos das atividades de investimento são desembolsos que resultam em ativo reconhecido nas demonstrações contábeis, como, por exemplo, pagamentos em caixa para aquisição de ativo mobilizado, intangível ou outros ativos de longo prazo, recebimentos de caixa resultantes da venda de ativo mobilizado ou pagamento em caixa para aquisição de instrumentos patrimoniais. Os fluxos de caixas advindos das atividades de financiamento são importantes por ser útil na predição de exigências de fluxos futuros de caixa por parte de fornecedores de capital à entidade, como, por exemplo, caixa recebido pela emissão de ações, pagamentos de caixa a ações da entidade, caixa recebido pela emissão de debêntures, empréstimos ou notas promissórias. A entidade deve apresentar os fluxos de caixa das atividades operacionais usando alternativamente o método direto ou o método indireto. O método direto, segundo o qual as principais classes de recebimentos e pagamentos brutos são divulgadas. O método indireto, segundo o qual o lucro líquido ou prejuízo é ajustado pelos efeitos de transações que não envolvam o caixa. Exemplo, a depreciação e a equivalência patrimonial, que são de natureza econômica. Advindos de transações em moeda estrangeira devem ser registrados na moeda funcional da entidade pela aplicação. Os de controlada no exterior devem ser convertidos pela aplicação das taxas de câmbio entre a moeda funcional e a moeda estrangeira observadas na data de ocorrência dos fluxos de caixa. Os fluxos de caixas que estejam expressos em moeda estrangeira devem ser apresentados de acordo com o pronunciamento técnico CPC 02, que permite o uso de taxa de câmbio que se aproxime da taxa de câmbio vigente. Referentes a juros, dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos e pagos devem ser apresentados separadamente. Cada um deles deve ser classificado de maneira consistente de período a período como decorrentes de atividades operacionais, de investimentos ou de financiamento. O montante total dos juros pagos no período é divulgado nas demonstrações do fluxo de caixa,
quer tenha sido reconhecido como despesa na demonstração do resultado ou quer tenha sido capitalizado, conforme o CPC 20. Os fluxos de caixas referentes a Imposto de Renda, IR, e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, que é a CSLL, devem ser divulgados separadamente e devem ser classificados como fluxos de caixa das atividades operacionais, a menos que possam ser identificados especificadamente como atividade de financiamento ou de investimento. As transações de investimento e financiamento que não envolvem o uso de caixa ou equivalentes de caixa devem ser excluídas das demonstrações do fluxo de caixa. As transações devem ser divulgadas nas notas explicativas às demonstrações contábeis, de modo que forneçam todas as informações relevantes sobre essas atividades de investimento e de financiamento.